E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Muito prazer, meu nome é Guilherme Xerep, eu sou responsável pela Investimento For You, sou responsável por fazer as análises técnicas aqui para o canal, assim como também sou responsável pelo Instagram, pelo Telegram do Grupo Basic, que é o grupo aberto, Telegram do Telegram Pro, que é o grupo fechado. Então, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de Lame, né? Lame 4 ativo, esse foi pedido lá no Telegram, tá? No Telegram Pro, então é uma análise especial. Vamos fazer uma análise juntos aí. E na descrição do vídeo tem os endereços aí das redes, né? Então, do Instagram, do Basic, do Telegram Pro. Se você quiser mais informações a respeito do Pro, entre em contato aí pelo número de celular que vai estar na descrição do vídeo e a gente bate um papo, tá bom? Bom, vamos lá. Então, começando aqui, pregão do dia de hoje fechou aí a 2,28% de alta, fechou bem, né? O papel performou bem, entrou um volume baixo ainda, né? Se comparado aos demais dias da ponta da venda, né? Que entrou um forte volume. Nesses dois últimos dias aqui o volume foi baixo, né? Então, aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, dia 11, né? O dia de hoje, e dia 10. Assim acho que fica um pouquinho mais nítido para vocês visualizarem. A minha referência sempre vai ser essa média, tá? Essa média aritmética de 21 períodos. Para mim, a base de análise se o volume está bom ou não é sempre se passa pela média ou não. Abaixo da média, porque não tem volume considerável. Acima da média, é que de fato aí sim eu considero um volume agradável, tá? No caso aqui para a Lame, a gente não teve um volume muito bom na ponta compradora, pelo contrário, na venda explodiu mais do que na compra, né? Então realmente queriam empurrar esse papel para baixo. E o que que a gente tem aqui, né? Então vamos reduzir um pouquinho o zoom aqui. Se a gente reparar, o que o ativo fez? Ele fez uma formação aqui, ó. Perceba aqui, ó. Ele fez um fundo, tudo bem? Ele fez um fundo aqui nessa região do 20,95. Região essa, se a gente reduzir um pouquinho o zoom do gráfico, nós vamos ver que a nível de suporte é o primeiro toque, mas a nível de resistência, ó, nós já tivemos alguns testes aqui, né? A gente já teve um teste aqui na resistência, teve uma em regiões aqui também, né? Não chegou a tocar, mas são regiões aqui, né? Então, o que que os investidores estavam dizendo nessa linha do 20,95 nesses anos de 2016, 17, 18, 19 e um pouquinho aqui do finalzinho entre 2019 e 2020? O que que os investidores estavam dizendo aqui, né? Qual que era a leitura que eles estavam executando para esse ativo nessa região do 20,95? 20,95 é o preço máximo que eu aceito pagar por esse papel. Então, aqui eles formaram uma resistência. A partir do momento que eles formaram essa resistência, o papel ele testava, caía, testava, caía, testava, caía, testava, caía, testava, caía. Até que essa resistência do 20,95 ela foi vencida e dá-lhe paulada para cima. O que, que aconteceu aqui? Fez uma nova formação de preço, 29,04. 29,04 passou a ser uma resistência e o 20,95 passou a ser um suporte. É a questão da teoria da bipolaridade. Tudo bem? Nesse caso, agora vale-se, esse 20,95 vale-se como um suporte, mas se vocês observarem, não é um suporte forte. Por que não é um suporte forte? Porque a nível de suporte é a primeira vez que a gente tem basicamente um teste aqui, né? Porque se nós considerarmos aqui essa queda aqui do pré-Covid, do Covid, né, propriamente, nem parou aqui no 20,95, assim como todos os outros ativos também não respeitaram essas regiões. Simplesmente veio um caminhãozão a 200 por hora na descida e foi atropelando todo mundo, né? Nessa questão daqui, tá? Mas a nível de suporte, a gente pode considerar que é um primeiro teste, tudo bem? Mas teste esse que foi bastante respeitado aqui no tempo gráfico diário, tá? Se a gente jogar para os 60 minutos, mesma coisa, ó. A gente teve aqui uma regiãozinha bem pouquinho de briga, nada considerável, ó, e tudo aqui para trás, tudo resistência. Então fica até fácil a leitura, né?
Só que se você considerar nos 60 minutos, olha quantos testes vieram nessa região do 20,95. Então, a gente pode considerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que o papel ficou fazendo aqui? Ele ficou consolidando em cima dessa região. Ou seja, assim como no passado, que eu mostrei para vocês que estavam valendo como resistência, os investidores falavam, não vale a pena deixar o preço subir, ultrapassar essa região, os investidores agora fizeram o inverso. Não podemos aceitar que esse papel ultrapasse a região do 20,95. Temos que manter acima desse patamar. O que eles fizeram? Uma consolidação, tá? De muita briga. Compradores venceram e conseguiram empurrar para cima. Tudo bem? Essa é a leitura desse momento para essa questão do 20,95. O ativo, ele veio dentro de uma consolidação bastante forte, e se você pegar aqui, veio de uma perna de baixa, né, veio consolidando dentro de uma tendência de baixa, e ele fez uma formação de retângulo, né? Então, o que esperava-se daqui? Consolidação de retângulo, ele pode seguir o rompimento e dar continuidade no movimento prévio, ou seja, ele pode fazer isso para baixo, dando continuidade neste movimento que antecedeu esse descanso do preço, ok? Porém, entretanto, o que o preço fez? Ele conseguiu abrir com um gap de fuga, um gap de alta, rompeu a resistência desse retângulo, mas foi testar a região do 29,04, região do 29,04, que é aquela região que eu comentei com vocês, que passou a ser uma região de resistência, resistência forte, né? Ou seja, o preço chega aqui, abre-se venda paulada para baixo. Dito isso, o ativo ele abriu com gap, subiu paulada para baixo, veio nesse momento testar o 20,95, tá? E todas as vezes que eu comento aí, que eu falo com vocês em relação à análise técnica e consolidação em retângulo, eu comento que os alvos de retângulo, eles podem ser criados você copiando o próprio retângulo. Então, você dá o Ctrl+C, Ctrl+V. Se romper para baixo, você joga para baixo, você tem o seu alvo. E aonde que está o alvo para este retângulo? Eu dei o Ctrl+C, Ctrl+V e joguei para baixo, respeitando a mesma linha. 20,95, certinho. Se tivesse rompido para cima, eu colocaria aqui para cima, o alvo seria 28,41, né? Até chegou a superar um pouquinho. Mas olha aqui embaixo que interessante, ele bate certinho, né? Então ele respeita este alvo do retângulo, porque querendo ou não, o ativo sim, ele abriu um gap, mas ele voltou para a consolidação e deu continuidade no movimento. Ele fez um pivô de baixa, ele fez um topo, fez um fundo, fez um topo, aí ele veio paulada para baixo. Mas este pivô, ele foi feito dentro do retângulo. Então, por isso que eu poderia utilizar esse retângulo como um alvo. Se você quisesse saber, dentro da sua análise, ter uma expectativa da onde possivelmente o preço iria parar, você poderia fazer essa projeção para baixo, né? Você está vendo esse candle aqui sendo formado indo para baixo, você se pergunta, tá, onde pode parar esse preço? Você faz essa formação aqui e projeta para baixo. Deu certinho, parou justamente no 20,95, respeitando até mesmo o suporte. Eu disse que não é um suporte fraco, né? Porque a primeira vez vem sendo testado, mas respeitou essa questão da projeção do retângulo. Beleza? Essa é a leitura. Dito isso, o que nós temos agora, né? Para quem comprou, se comprou aqui no suporte, nós temos alguns alvos. O que o ativo ele pode fazer? O preço ele pode fazer a seguinte formação. Feito esse suporte, feito esse topo, desculpa, topinho aqui, ó. Feito este topo, o que ele pode fazer? Ele vem aqui, ele faz essa formação. O primeiro alvo vai ser o 23,16. Por que 23,16? Porque agora passa a ser uma resistência. Então, o ativo ele pode vir fazer o quê? Um pullback, correto? Se ele romper essa região do 23,16, tem alvo aqui para o 23,93. Por que 23,93? Média móvel com fechamento de gap. Tem um gapzinho aqui, ó, bem no centro, onde eu estou passando o mouse. Tá?
Se ele não conseguir romper a região do 23 aqui com 16, ele pode entrar numa nova consolidação aqui neste range, 23,16, 20,95. Tudo bem? Então, nós já temos alguns alvos projetados. Basicamente, se ele conseguir subir, superar a média, ele vai voltar para onde? Ele vai voltar para essa consolidação, certamente. Tá? Ele vai voltar para essa consolidação. E se vocês repararem, olha essa consolidação, ela já dura, vamos pegar até aqui, ó, 89 dias. Mas vamos reduzir o zoom aqui, ó. Vamos pegar esta consolidação. Olhe como o Lame tem um padrão de ficar consolidando, né? Olhe esta consolidação. Mais de 814 dias, ou seja, começou aqui em 2016, ó, consolidou, 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 estourou a resistência em 2019. Qual que é a amplitude desta consolidação? Se a gente pegar desta região do suporte da consolidação até aqui, ó, de 46%, é uma puta de uma amplitude, né? Ou seja, o que dá para fazer, ou o que fizeram aqui dentro desta região, né? Simples. O cara operava suporte e resistência. Então, o que ele fazia? Ele abria compra aqui, ia levando até próximo da região da resistência. Chegava na resistência, ele abria a venda, ele vinha vender, recomprar aqui no suporte. E assim foi. Só que foi uma questão de muito tempo, né? Quem gosta de operar suporte e resistência se deu muito bem com o Lame, tá? E agora nós estamos aqui novamente dentro de uma consolidação. Depois de uma grande tendência, né? Ou seja, depois de uma grande queda ou depois de uma grande alta, na grande maioria das vezes vem uma consolidação. Então aqui nós estamos dizendo que veio uma grande perna de baixa, 36% de queda. Agora uma consolidação. Aqui nós estávamos dizendo que nós tivemos uma grande perna de alta, de mais de 600%. Aí veio uma consolidação. Então, depois de uma alta expressiva ou depois de uma queda expressiva, vem a sua consolidação. Isso é padrão, tá? Mas, mas não é regra. Mas na grande maioria acontece isso porque o preço descansa, ele precisa descansar, ele faz uma correção no tempo, tá? Então ele fica corrigindo o tempo. Beleza? Então, essa leitura para a Lame 4, na questão do tempo gráfico diário, aqui a gente já falou dos alvos, né? Se a gente fizer uma projeção aqui para baixo, se perder o 20,95, a gente tem basicamente a região aqui do 16,34, que foi um fundo feito com relação ao Covid. Tudo bem? No semanal não agrada muito, né? Pelo menos assim, para minha leitura, pro meu entendimento. Porque as médias elas ainda estão acima do preço, então elas podem servir como uma resistência móvel, né? Porém, entretanto, o que é legal de se observar, não é de todo mal assim, né? Esse candle. Olha o pavio deixado, ou seja, fez uma mínima, os compradores vieram, empurraram para cima e ficou uma grande vela, né? Ficou uma vela, não, ficou um grande corpo real, tá? A vela já ficou aqui embaixo, a sombra ficou aqui embaixo. Tudo bem? O que demonstra? Que os compradores estão aceitando o preço para ser retornado para esta região, do 23,16, ou até mesmo para voltar para dentro deste retângulo. Então, esse seria um movimento que poderia ser aproveitado no curto prazo, no diário, né? No diário. Você poderia, se romper de fato 23,16, você poderia abrir alguma compra aqui para quê? Você abriria uma compra aqui, esperando que o ativo, e tendo como alvo aqui a resistência, né? Então, esta amplitude, ela também está bastante interessante. Entre suporte e resistência, tem mais de 10%. Ou seja, abre e compra no suporte, vende na resistência. Vende na resistência, recompra no suporte. Mais ou menos assim que você pode fazer.
tá? Mas, sim, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de operação, porque às vezes você espera que o ativo ele vai respeitar esse movimento de fato, toda vez ele vai fazer esse movimento, ele vai fazer esse movimento certinho, e às vezes ele não faz, né? Ele dá uma bugada aqui no meio e volta. Aí se volta, dependendo de onde você colocou seu stop, se você for baixando vela a vela, pode ser estopado, mas é uma estratégia. Mas no semanal é isso, não agrada, né, para a gente fazer uma operação aí pensando mais assim para semana, enfim, né, não agrada ainda, tem que deixar as médias passarem para baixo do preço, aí sim serem utilizados como suporte, não fica aí atrapalhando como uma resistência. E no tempo gráfico de 60 minutos, a gente tem toda aquela consolidação, né, a gente já tem uma média de 21 períodos trabalhando abaixo, isso é bom, então já pode ajudar, né, a fazer esse alavancar o preço aqui, né? A gente teve a região de testes aqui, então quem comprou aqui na superação dessa máxima deve ter colocado stop aqui, está bastante confortável, porque basicamente aqui também ó, criou-se um suporte, né? Agora aqui criou uma resistência, né? Então está trabalhando dentro dessa lateralização e o alvo vai ser aqui mesmo, né? Aí é uma subidinha, não muito é uma subidinha até considerável, assim, para a gente fazer um swing trade, ó, pô, mais 10%, né? Então tá extremamente bom o ganho aí, né? Mas aí vai ter essa possível resistência aqui, só tomar cuidado, tá, pessoal? E aí, quem não pegou? Quem não pegou, a gente precisa observar as próximas cenas, né? Importante agora a gente esperar o preço se desenvolver, ver o que, que ele quer fazer, vir em teste aqui na resistência. Importante daí a gente esperar um pivôzinho de alta para ver se rompe, né? Aí se romper, ele volta para dentro do triângulo. Aí para dentro do triângulo é aquela estratégia que eu comentei. A gente pode abrir uma compra aí para deixar buscar resistência. Pelo menos para a Lame, é isso que tem para ser feito nesse momento. Não tem muito mais para ser feito, não. Uma outra estratégia, alguma outra coisa, eu não vejo. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Lame 4, espero que tenha gostado desse comentário aí, do seu like. Se você não se inscreveu, se inscreve aí no canal e a gente também pode passar a se comunicar através do Telegram. Valeu, um forte abraço. Tchau, tchau.